Este momento aqui onde nós estamos, no Evangelho de Mateus, é um intervalo entre dois discursos de Jesus, o segundo e o terceiro, e aqui nós encontramos algumas narrativas que demonstram uma mudança importante no ministério terreno de Cristo. Antes, nós vimos Jesus sempre cercado de grande multidão, cercado de pessoas maravilhadas com as suas obras, com o seu ensino, com a sua autoridade. E de agora em diante, nós vamos passar a ver uma oposição clara, uma oposição pública e declarada contra Jesus Cristo. Algo que começou apenas como uma dúvida inicial, vinda até mesmo de João Batista, que questionou Jesus sobre se ele era realmente o Messias que haveria de vir, e que encontrou na elite religiosa daquele tempo o campo mais fértil na sua controvérsia. O ataque inicia com a questão do sábado. Jesus é acusado de não guardar a lei de Deus neste ponto, e no texto que veremos essa noite, a acusação atinge o nível do absurdo. Uma nova acusação agora é feita aos fariseus. Jesus é acusado da prática de feitiçaria. Diante de mais uma demonstração de autoridade de Jesus, os fariseus passam a questionar de onde procede a autoridade de Cristo. Jesus então vai fazer a sua defesa, a defesa da sua autoridade, e depois passa da defesa para o ataque, com acusações a esses religiosos e a sua hipocrisia. Hoje nós veremos apenas a parte da defesa de Cristo e deixaremos a parte que ele vai acusar os fariseus para outra exposição. Então nós vamos ficar restrito aqui em Mateus 12, 22 a 29. Vamos fazer a leitura então do texto. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que lhes pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Irmãos, nós vamos analisar esses versículos aqui em três momentos diferentes. No primeiro momento, nós vamos ver e analisar a demonstração da autoridade de Jesus. Depois, nós veremos essa autoridade sendo questionada pelos religiosos, pelos fariseus. E, por fim, no terceiro momento, nós veremos a defesa que Jesus faz da sua autoridade. E o meu propósito, irmãos, como em toda a exposição, é sempre, em certo aspecto, duplo. Aqueles que já são crentes no Senhor Jesus, o meu objetivo é levar vocês a uma confiança ainda maior no poder de Cristo, uma confiança ainda maior nesse grande Salvador que temos. Eu espero que vocês saiam dessa pregação ainda mais seguros nele, cheios de esperança. Ao mesmo tempo que para aqueles que ainda não creem ou que ainda têm alguma dúvida em relação a Jesus, eu espero que ao fim dessa exposição você possa realmente confiar que Jesus é aquilo que ele diz ser. E que o caminho para você, o caminho que você deve tomar é o da fé nele, porque disso depende a sua vida. Vejamos então, em primeiro lugar aqui, a autoridade de Jesus sendo demonstrada nos versos 22 e 23. Diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Então Mateus inicia aqui mais um relato deste momento onde a oposição contra Jesus se torna cada vez mais declarada e cada vez mais pesada. Em termos cronológicos, o mais provável é que esse evento tenha ocorrido em uma relativa distância ao último evento que nós analisamos na semana passada. Neste relato aqui, nós temos Jesus demonstrando mais uma vez a sua autoridade ao realizar um grande milagre. Trouxeram até Jesus um endemoniado, cego e mudo.
E na maioria das nossas traduções em português, fica a impressão de que esse homem possuía 3 problemas distintos. Que ele sofria de possessão demoníaca, que ele era cego e que ele era mudo. Mas no idioma original, a condição de cego e mudo, ela está em contraposição com a de endemoniado. O que sugere, irmãos, que essa cegueira e essa mudez era provocada pela possessão demoníaca. A NVT, que é aquela tradução mais moderna aí que nós temos, ela tentou trazer essa contraposição na sua tradução. Eles traduziram assim: então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por demônio. Jesus o curou e ele passou a falar a ver. Eles tentaram aqui trazer essa contraposição do texto original. Mas a informação que realmente importa do texto, irmãos, é que Jesus curou este homem instantaneamente. Mesmo que a cegueira e a doença fosse provocada pela possessão ou coisas independentes, Jesus curou. Em um único momento, em uma palavra, ele ficou completamente liberto de tudo isso. As terríveis aflições que essa pessoa certamente enfrentava havia chegado ao fim por meio de Jesus Cristo, aquele que possui autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico, capaz de expulsar demônios ou de curar qualquer tipo de enfermidade. É isso que realmente importa aqui. E a reação das pessoas diante dessa autoridade de Jesus é vista na sequência da cura. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Essa é a reação de pessoas perplexas. Isso certamente aconteceria com nós, se hoje nós estivéssemos diante de alguém com tamanha autoridade. Certamente, irmãos, a gente pode ficar pensando qual reação seria a nossa. Nós conhecemos uma pessoa que sofria de possessão demoníaca, que era cega, que era muda, e enfrentando essa dificuldade por um longo tempo, provavelmente procurando formas de resolver esse problema, os familiares, as pessoas mais próximas. Nada era remédio, nada aliviava o sofrimento daquela pessoa, e aí chega alguém ali com uma única palavra, cura todos aqueles males de uma única vez, sem mandar fazer tratamento, sem mandar fazer certas coisas para ficar curado. Alguém chegou ali e falou: você fique livre, e libertou de tudo aquilo. Nós, diante de alguém assim, certamente nós ficaríamos de queixo caído, perplexos, talvez até com um certo medo. Nossa, quem é este? Com tamanha autoridade. Quem é essa pessoa? E foi diante de sentimentos como esse, de perplexidade, talvez até um certo medo, que surge a pergunta das pessoas aqui no texto: não seria este, por acaso, o filho de Davi? E a maneira como essa pergunta está formulada indica que as pessoas esperavam uma resposta negativa. É como se eles estivessem dizendo: não, esse não pode ser o filho de Davi. Ou pode ser? É uma pergunta, mas certo ponto negativa, uma dúvida duvidosa, digamos assim. Estava ali duvidando daquilo, estava só levantando aquela questão: será mesmo? Não pode ser que seja ele, Lembrando, irmãos, que o título Filho de Davi, essa expressão que eles usam para fazer o questionamento, é um título messiânico. Isso significa literalmente que eles estavam perguntando: será que Jesus é mesmo o Messias? Será que ele é aquele que deveria de vir? Então, o que estava acontecendo aqui neste momento? Neste momento do texto, nesse momento no contexto histórico aqui, as pessoas, aquelas multidões, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, elas estavam aos poucos se decepcionando com Cristo. As expectativas que elas tinham do Messias estavam aos poucos indo para baixo, porque Jesus não atendia as expectativas delas. Nós vimos até mesmo João Batista, no início do capítulo 11, questionando: será mesmo que Jesus é o Messias? Será que ele é aquele que haveria de vir? Mas, ao mesmo tempo que essas expectativas deles não estavam sendo satisfeitas, havia as obras de Cristo ali. O que Cristo fazia. Então, diante de provas irrefutáveis da sua autoridade, ao realizar um milagre como esse, que era um milagre esperado, profetizado para o tempo do Messias, para o tempo que Jesus, o Messias, viesse ao mundo, a cabeça do povo então está em grande confusão. Poxa, ele não está atendendo às minhas expectativas, aquilo que eu imagino de um rei messiânico.
Mas olha o que ele faz. Não está fechando. Tem algo errado. Será mesmo? Ou será que não? Então eles deviam estar se perguntando, né? Será que Jesus é o Messias? Mas ele não é. Esse rei que viria para julgar os ímpios, um rei com seu grande exército, como nós esperávamos. Cadê a sua força militar, a sua força política? Mas, por outro lado, eles olhavam, mas quem que pode fazer uma coisa como essa? Quem pode curar um cego mudo? Quem pode expulsar demônios? Então, da mesma forma, irmãos, que Jesus ele não satisfazia as expectativas do povo, de maneira geral, em ser ele o Messias, os seus milagres, o fato de Jesus expulsar demônios, isso falava ao seu favor. Eram evidências que confirmavam que sim, Jesus é o libertador prometido. E o que nós temos aqui no texto, irmãos, por conta dessa dúvida levantada, nesse questionamento, é que certas pessoas aparentemente viam em Jesus o Messias. Tanto que a dúvida foi levantada. Parece que algumas pessoas reconheceram, por meio dos sinais e milagres, que Jesus é realmente aquele que deveria vir, aquele que foi prometido por Deus, aquele que havia sido profetizado. E sobre essa realidade de algumas pessoas, neste momento, identificarem Jesus como Messias, surge para nós uma aplicação importante. Pois, por mais que alguns estivessem indo no caminho correto, ao identificar Jesus como Messias, neste caso é necessária uma pergunta a mais. Que tipo de Messias? Porque por mais que eles acertassem o alvo e dissessem nesse momento, Jesus é o Messias, havia um outro lado dessa mesma moeda. Mas que Messias vocês esperam? Tá, Jesus é realmente o Messias. Mas por que vocês estão esperando esse Messias? Que Messias vocês querem para vocês? E o contexto histórico nos responde isso. Eles esperavam o Messias libertador dos seus problemas neste mundo. Eles esperavam o Messias que viria para aliviar as aflições terrenas dele. Eles esperavam o Messias que libertaria do jugo romano. O fato deles reconhecerem neste momento, por causa dos sinais, que Jesus é o Messias, não seria suficiente para eles. Era uma concepção messiânica distintamente materialista e terrena. O grande problema é que essas pessoas não buscavam o Messias libertador dos pecados. O Messias que resolve o nosso maior problema neste mundo. O problema que é a base de todas as misérias que nós enfrentamos, inclusive misérias terrenas e materiais. Eles não esperavam o Messias redentor, que traz perdão e reconciliação, que resgata o seu povo dos seus pecados e que redime todas as coisas. Da mesma forma que hoje muitos afirmam corretamente, Jesus é o meu Salvador. Muitos afirmam, Jesus é o Salvador. Afirmam certamente, isso está correto. Porém, buscam salvação para o quê? Buscam ser salvos de quê? E aí você vai ver que as pessoas buscam salvação no mesmo sentido judaico deste tempo, numa concepção errada que eles tinham do Messias. Buscam um Salvador igualmente terreno e materialista. Para muitos, irmãos, salvação significa viver neste mundo de uma maneira mais confortável, de ter os seus problemas resolvidos agora. E por conta de uma visão limitada, como a que os judeus tiveram aqui, esperando apenas um libertador político e militar, eles deixaram escapar aquilo que era mais precioso para eles, a presença do Deus vivo. E da mesma forma, hoje, aqueles que buscam salvação no contexto material e terreno, perdem de desfrutar o grande valor de Cristo para nós, a nossa salvação dos pecados. As pessoas deixam de desfrutar a grandeza de Cristo, do que foi o sacrifício na cruz, do que significa o seu sangue derramado. Jesus não morreu para nos dar uma vida melhor. Jesus morreu para nos dar a verdadeira vida.
a vida eterna. Foi para isso. Nós não podemos manter a nossa visão limitada em questões terrenas e materiais, porque nós somos seres terrenos e materialistas. É por isso que nós temos que buscar uma visão elevada do nosso Senhor, do verdadeiro propósito da sua existência e o que Ele veio fazer de fato neste mundo. Deus nos dá vida quando nós retornamos para Ele. Quando nós passamos a viver pelo motivo pelo qual nós fomos criados. Nós temos vida quando nós somos reconciliados com o nosso Criador. E aí então nós passamos a viver para a sua honra e glória. Viver em perfeita comunhão com Ele. Isso é o que nós precisamos. É isso que Ele veio resolver, essa situação. Em João 17,3, Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Essa concepção de vida eterna são poucos que têm. Muitas vezes nós somos pegos pensando em vida eterna no sentido de paraíso, eternidade, vivendo em descanso, sem os mazelas deste mundo. Pensamos em vida eterna num sentido tão material quanto os judeus pensavam do Messias naquele tempo. E aí o texto bíblico nos diz que vida eterna não é isso. Vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Cristo, aquele que Deus enviou. A vida eterna, irmãos, começou no exato momento em que você teve o seu problema resolvido. Quando você foi reconciliado com Deus. E aí você passou a conhecer o único e verdadeiro Deus. Neste ponto, no momento da sua conversão, iniciou a sua vida eterna. Portanto, você deve vir a Cristo pelo motivo certo. O Salvador da sua vida, aquele que te salva do pecado, aquele que te livra da eterna separação com o nosso Criador. As pessoas esquecem que o ímpio vai morrer e vai viver eternamente. Por isso que vida eterna é conhecer a Deus, o verdadeiro Deus. E morte eterna é separação eterna e nunca conhecer o verdadeiro Deus. Nós não podemos cometer esse mesmo erro deste povo. Querendo seguir um Salvador apenas dos seus problemas terrenos. Um Salvador materialista, que pode te dar coisas boas neste mundo. Não. Porque se você buscar esse tipo de Messias, você vai perder o verdadeiro Messias. Aquele que vem para nos dar a verdadeira vida, a vida eterna. Seguindo no texto, irmãos, vamos ver agora a autoridade de Cristo sendo questionada no verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Em primeiro lugar, o que eles ouviram aqui? O que os fariseus ouviram? O texto começa ali, mas os fariseus ouvindo isto. Como nós já vimos anteriormente, depois daquela demonstração de autoridade de Cristo, como consequência, as pessoas ficaram impressionadas com aquilo que havia acontecido e começaram a ter uma dúvida bem específica. Seria Jesus o Messias? Então, ao ouvir este questionamento, essa dúvida, se Jesus era realmente o Messias, ao perceber que o povo estava cogitando ali a hipótese de Jesus ser realmente o libertador, esses líderes religiosos emitiram o seu julgamento sobre essa situação. Ele não pode ser o Messias. Por que ele não pode ser o Messias? Porque ele não expulsa demônio pelo poder de Deus. Ele usa o poder no maioral dos demônios. Ele expulsa com o poder de Satanás. Foi essa a conclusão com os religiosos. Agora notem como o problema dos fariseus nunca foram as obras de Jesus. O problema com Jesus nunca foi ele curar num sábado, como nós vimos anteriormente. O problema não era Jesus expulsar demônios. O problema era com que autoridade. Da onde procedia essa autoridade de Jesus? O problema estava na autoridade que Jesus fazia essas obras. Com que autoridade ele faz essas coisas? Tendo em vista o caráter inquestionável dos milagres, e aí basta a gente ver que os fariseus eles nunca questionam o milagre. Eles não dizem, mas ele não curou. Esse homem era um farsante. Não.
Eles imediatamente reconheciam, era inegável o que Jesus fazia. Aí os fariseus, eles direcionavam o seu ataque na questão principal. Se os milagres são inquestionáveis, então vamos questionar de onde provém esse poder. De onde provém essa autoridade para ele fazer tais coisas. E a conclusão que eles chegaram não poderia ser mais desastrosa, porém bastante engenhosa. Havia um objetivo bem claro diante dessa acusação aqui, que agora eles fazem contra Jesus. Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. É uma acusação que procede de orgulho, de inveja. É uma acusação que vem do fato de os fariseus eles não poderem admitir perder seguidores para Jesus. E mais do que isso, porque se Jesus fosse quem ele dizia ser, Senhor do sábado, se Jesus possui autoridade sobre o mundo físico e espiritual, uma autoridade que vem de Deus, do alto, os fariseus, se eles reconhecessem isso, eles teriam que igualmente se submeter à autoridade de Cristo. Mas isso era incogitável para eles neste momento. Acusar Jesus de agir por meio de autoridade de Satanás era a mesma coisa que acusar Jesus de feitiçaria. Eles estavam aqui acusando Jesus de praticar magia com poder demoníaco, o que era um crime previsto na lei mosaica. Era um crime previsto com pena capital. Então a intenção aqui era condenar Jesus por esse crime. Uma pessoa que fosse condenada pelo crime de magia, segundo a lei mosaica, ela era punida e morta por apedrejamento pela lei. Então o objetivo dessa acusação aqui é muito claro. É o objetivo da oposição contra Jesus neste momento. Calar Jesus Cristo de Nazaré. Fazer a sua voz cessar e interromper o ministério de Cristo. E essa oposição dos líderes religiosos, essa rejeição do povo judeu à pessoa de Cristo, isso ilustra muito bem e serve para nós de maneira prática. Ela nos ensina sobre a rebelião do coração humano. Ela nos ensina o quanto nós somos naturalmente rebeldes em relação a tudo que diz respeito a Deus e a sua verdade. A rebelião da natureza humana pecaminosa, que está demonstrada aqui de maneira talvez extrema, assim, o ponto alto dessa rebelião na atitude dos fariseus. É uma rebelião tão grande que mesmo vendo-nos, o nosso coração natural, pecador, mesmo vendo com seus próprios olhos, mesmo diante de provas irrefutáveis, o ser humano está sujeito a tirar as mais graves e terríveis conclusões sobre Deus. Nós não acertaremos o alvo. Fica muito claro aqui. Olhe o que esses homens em pecado aqui estão cometendo contra Cristo. Como que eles conseguiram fazer isso? Acusar Jesus de feitiçaria. Querer apedrejar o Cristo de Deus. E aí nós devemos olhar para isso de uma maneira equilibrada. Porque nós não podemos pensar que nós, naquela circunstância, certamente não faríamos isso. Talvez seja a primeira coisa que passa na cabeça. Não, mas eu jamais cometeria esse erro. Isso é um absurdo. Mas o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que nós, aqui hoje, não somos melhores do que esses fariseus daquele tempo. Nós devemos, inclusive, nos identificar com eles em alguns aspectos. Porque nós nascemos na mesma condição. Nosso coração era tão rebelde quanto. E nós estávamos trilhando este mesmo caminho de rebelião. Tudo que nós temos na Bíblia, que está relatado, serve para nos ensinar. Para nos dar alertas de erros cometidos no passado e tudo mais. E repare, irmãos, como é curioso a história da nação de Israel como um todo. A palavra de Deus nos conta, se nós olhamos para esse povo, lá no passado, no fim dos tempos do período dos juízes, lá no livro de 1 Samuel, e nós veremos esse mesmo povo rejeitando um rei que eles não podiam ver.
tempo dos juízes ainda não havia rei em Israel. E eles pediram a Samuel que eles queriam um rei humano. Que eles queriam um rei como o dos outros povos. Um rei que eles pudessem ver. Eles estavam rejeitando a Deus, que era o rei deles, mas um rei invisível. E agora, irmãos, nesse mesmo povo que passou por isso, e que teve a palavra mostrando o seu erro do passado, esse mesmo povo está aqui rejeitando a Deus novamente. Só que neste momento, rejeitando o rei que eles podiam ver. No passado, eles rejeitaram o rei que eles não podiam ver. E agora, eles rejeitavam o rei que eles podiam ver. O problema é que esse rei não atendia novamente às expectativas do coração rebelde deles. E ao ler sobre isso, nós devemos aprender sobre a nossa própria rebelião. Porque nós somos como esse povo. E em que sentido nós somos iguais a ele? A nossa natureza humana é a mesma. Nós nascemos igualmente rebeldes. Naturalmente, nós rejeitaremos Deus como nosso rei. Rejeitaremos a ele, quer vejamos com os nossos olhos, quer não. Esse é o caminho natural. Diante de Jesus Cristo, o homem terá sempre a mesma disposição inata. Questionará e rejeitará a sua autoridade. E tem um diálogo de Jesus com os seus discípulos, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, que mostra bem essa realidade. Mateus 16. Mateus 16, versos 13 a 17. Diálogo de Jesus com os seus discípulos. Mateus 16, versos 13 a 17. Diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Essa é a verdade, irmãos. Por meio da carne e do sangue, ou seja, naturalmente, nós nunca atingiremos o alvo de quem é Cristo. Nós nunca reconheceremos e nos submeteremos à autoridade de Cristo. Naturalmente, nós vamos dizer: Jesus foi só um bom homem que viveu neste mundo. Naturalmente, nós vamos dizer: não, Jesus é um anjo, é um ser criado por Deus. Ou então dizer: Jesus nunca existiu. Isso é tudo conversa fiada. E assim por diante. Por que nós vamos dizer essas coisas? Por conta da rebelião do nosso coração, causada pelo pecado que habita em cada um de nós. Como sair disso? Como escapar dessa situação? Como Pedro foi capaz de acertar o alvo e dizer corretamente: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Jesus disse o motivo pelo qual Pedro pôde reconhecer quem ele é: porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Por esse motivo, irmãos, porque nós necessitamos da graça de Deus intervindo em nosso favor, nos libertando da nossa própria rebelião, porque não existe mérito em nós, é que nós devemos olhar para os fariseus aqui neste grande absurdo que eles cometem, e ao invés de pensar: nossa, que povo mau, como eles conseguiram fazer isso? Nós vamos olhar para eles e pensar: obrigado, Senhor. Obrigado, porque naturalmente eu seria como um deles. Eu estaria hoje rejeitando a Cristo no meu coração se o Senhor não tivesse quebrado a minha rebelião. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus e crer que Ele é o Senhor. Nós precisamos fazer isso. Você precisa crer. Disso depende a sua vida. Mas depois que nós cremos, nós somos levados a louvar tão grande salvação, porque até mesmo fé é dom de Deus. Se hoje cremos,
se hoje confessamos Cristo como Senhor, se hoje queremos nos submeter à sua autoridade, não foi carne e nem sangue que nos levaram a isso, mas foi o nosso Pai que está nos céus. Diante de mais uma acusação, Jesus então começa a sua defesa. Vejamos agora a autoridade de Cristo aqui sendo defendida. Na sua defesa aqui, irmãos, contra essa grave acusação, Jesus vai fazer uso de duas parábolas. A primeira delas nós vamos encontrar nos versos 25 a 28. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o filho de vocês os expulsa? Por isso, eles mesmos serão juízos de você. Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus argumenta que a acusação que faziam contra ele é completamente sem sentido. Uma acusação muito mais baseada na ambição emocional de calar Jesus a todo custo, do que uma acusação com algum fundamento lógico. Essa primeira parábola contada a Jesus ilustra muito bem isso. A conclusão que os fariseus chegaram sobre de onde procede a autoridade de Cristo para expulsar demônios não fazia sentido nenhum. Porque se Jesus estivesse expulsando demônios com uma autoridade concedida pelo maioral dos demônios, então Satanás estaria se opondo a ele mesmo. Ele estaria destruindo a própria obra que ele iniciou. Então Satanás vai lá e ordena um demônio para destruir a vida de uma pessoa. Aí esse demônio vai lá, que era o caso aqui, consegue fazer isso, tem sucesso na sua empreitada. Aí Satanás vai lá e concede poder a Cristo para desfazer o trabalho que ele havia ordenado anteriormente. Jesus está dizendo para os fariseus que simplesmente não faz sentido nenhum. E o argumento de Jesus é muito simples, é claro de ser entendido. Nenhum reino, nenhuma cidade, nenhuma casa onde existam brigas internas, onde moradores do reino, onde moradores da cidade, onde os moradores daquela casa vivam em disputas e contendas, eles vão conseguir permanecer fortes por muito tempo. A consequência dessas brigas internas é a própria destruição. Não subsistem por muito tempo. Então é semelhante a um país que está enfrentando uma guerra civil. Então os próprios habitantes estão se matando entre si. Será que um país em guerra civil vai conseguir resistir a um ataque vindo de fora? Uma outra nação? Vai ser muito fácil, eles certamente vão ser uma nação enfraquecida e vão ser derrotados. E aí Jesus prossegue na sua argumentação, no verso 27, que é bem curioso. Ele diz assim: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de você. Irmãos, a prática do exorcismo, a expulsão de demônios, também era praticada pelos fariseus e os discípulos dos fariseus. Se eles tinham sucesso ou não na sua empreitada, nós não temos como saber. O fato é que eles igualmente diziam ter autoridade para expulsar demônios. E aí o ponto de Jesus é: se eu expulso o demônio por poder de Beelzebu, por quem os discípulos de vocês fazem a mesma coisa? Os seus discípulos que julguem. Então qual que é a ideia? Porque se os discípulos dos fariseus concordassem com a acusação que ele estava sofrendo, então eles estariam afirmando que também eles expulsavam pelo poder demoníaco. Agora, se esses discípulos dos fariseus dissessem: não, eu não concordo com essa acusação, então eles estariam do lado de Jesus e contra os seus mestres. Por isso que a opinião deles julgaria a situação. Então você percebe que, mais uma vez, Cristo coloca os fariseus em uma enrascada com seus argumentos brilhantes. E aí Jesus encerra essa primeira parte da sua defesa dizendo: se porém eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, se Satanás está perdendo terreno, se Satanás está sendo expulso da vida e do coração das pessoas, isso significa que o reino de Deus está presente neste mundo e avançando. E isso diz respeito a vocês também. Se o reino de Deus, se isso é evidência que o meu poder vem de Deus, isso é evidência de que a minha pregação é verdadeira. Qual a pregação de Jesus? Se arrependam, porque próximo está o reino. Então isso é de interesse de vocês. Isso, tomem cuidado para não ficar de fora deste reino. Então, se Jesus estivesse expulsando o demônio pelo poder de Satanás,
certamente ele não poderia oferecer o reino de Deus ao povo, porque seria contraditório. Então, o fato de Jesus vir e estabelecer o reino era uma demonstração clara de que ele operava pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo poder de Satanás. A segunda parábola usada por Jesus na sua defesa está no verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Nessa ilustração, Jesus é aquele que amarra o valente, que representa Satanás aqui. Tá? Então Jesus é aquele que está amarrando o valente, que é uma representação do diabo. E Jesus rouba-lhe os bens depois de amarrá-lo. O argumento de Jesus é que se a expulsão de demônios realizada por ele não pode ser atribuída a Satanás, conforme a primeira parte da ilustração aponta, então agora essa nova parábola indica que a autoridade de Jesus é superior à autoridade de Satanás. Jesus é aquele que vence Satanás e, consequentemente, o reino de Deus avança no mundo. Porque nem mesmo o maioral dos demônios é capaz, nem mesmo ele tem poder de impedir que isso aconteça. O poder de Cristo aqui, nessa demonstração, é de que ele é muito superior a qualquer outra força presente nesse universo, inclusive a força dos demônios e do seu maioral. E eu não poderia deixar de comentar, mesmo que rapidamente aqui, sobre uma prática bastante comum entre os evangélicos, que possui base aqui nesse verso 29, onde nós vemos o ladrão amarrando o valente. Eu estou falando do uso daquela expressão, está amarrado. Tenho certeza que muitos de vocês já falaram muito isso na vida de vocês. Já amarraram bastante coisa por aí, né? Mas, será que é isso mesmo que significa esse texto? Eu espero, irmãos, que só de analisar o texto rapidamente aqui, vocês já tenham percebido o tamanho dessa tolice. Tá? Mas, caso contrário, eu vou dar alguns argumentos para mostrar que essa prática que é tão comum no meio evangélico não possui nenhum fundamento bíblico. Em primeiro lugar, Jesus está sendo literal aqui nesse texto? De jeito nenhum. Claro que não. Jesus está contando uma história ilustrativa. Não há nenhuma intenção da parte de Cristo em ser literal ou de entregar um mandamento a ser seguido aos seus discípulos. Segundo, em algum lugar a Bíblia diz que crentes amarram Satanás? Essa é uma ilustração de uma obra feita exclusivamente por Jesus. Apenas ele tem tamanha autoridade. Crentes não amarram Satanás. Crentes não conseguem abalar o poder de Satanás. A Bíblia não traz um único versículo sequer dizendo que com uma simples declaração conseguimos fazer tal coisa. É muito simplismo e pretensão de algumas pessoas presumirem que as suas palavras restringem a ação de Satanás, amarram Satanás. E para finalizar, irmãos, eu creio que o grande mistério que deveria ser resolvido pelas pessoas que insistem com essa prática é um só. Se tanta gente fica amarrando o diabo, quem é que solta? Eu acho que esse é o ponto. Porque toda hora tem que amarrar. Todo momento está amarrando. Então como é que ele está agindo se já foi amarrado antes? Então o ponto é, quem é que vai lá e desamarra? Eu acho que os crentes precisavam, antes de ficar amarrando a todo momento, descobrir quem é que está desamarrando. Mas brincadeiras à parte, irmãos, isso aqui é triste, sabe, irmãos? Porque só mostra o pouco caso que muitos cristãos evangélicos fazem da palavra de Deus. Porque, infelizmente, existe hoje muito mais misticismo dentro de igrejas evangélicas do que conteúdo bíblico. Existe muito pouco conhecimento da palavra de Deus. Há muita pouca reverência pelo texto bíblico. As pessoas saem fazendo e repetindo práticas sem nunca ir para a Bíblia, para ver se aquilo tem algum tipo de fundamento. As pessoas criam chavões, criam maneiras de comportamento sem nunca levar em consideração o próprio texto. Muitas pessoas que praticam esse simples ritual de falar essas palavras, às vezes nem sabem de onde surgiu, que texto saiu isso. Porque se elas vão para o texto, não tem como continuar com isso. Isso fica muito claro.
Então, o que perde de se fazer isso? Perde de conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro poder do nosso Senhor. Né? Perde de criar um relacionamento místico. É algo que Deus nunca tensionou em fazer com os seus filhos. É por isso, irmãos, que eu não canso de repetir. Compare tudo com o texto. Busquem na palavra orientação. Não confiem em tudo que é dito, mas sim confiram se o texto está realmente dizendo essas coisas. Então, irmãos, o diálogo aqui de Jesus com os fariseus, ele ainda não terminou aqui, né? Jesus vai passar na sequência da argumentação em defesa para o ataque, para a acusação contra esses religiosos, o texto que nós veremos na próxima semana. Então, hoje nós aprendemos mais sobre esse período inicial aqui da rejeição declarada contra o ministério de Jesus, onde uma acusação extremamente irracional foi realizada. Os fariseus disseram que as obras inquestionáveis de Jesus são produzidas pelo poder maligno de Satanás. E aí, diante dessa acusação, Jesus demonstrou e confirmou a sua autoridade como, de fato, o Messias que veio a este mundo para cumprir o seu plano eterno de redenção. Jesus demonstrou que ele sim possui toda a autoridade, uma autoridade que vem do alto e que é muito mais poderosa do que qualquer poder maligno que atue neste mundo. E isso é muito importante, irmãos, entendermos isso. Porque se Jesus, nesse seu estado de humilhação, conforme Paulo diz na sua carta aos Filipenses, se nesse estado ele possuía autoridade para expulsar demônios, o que devemos esperar de Jesus, do Jesus ressurreto e glorificado pelo Pai, aquele que recebeu toda a autoridade sobre tudo, sobre todos, sobre o universo? Será que nós precisamos estar falando palavrinhas como está amarrado, quando nós temos diante de nós um Deus que é eterno, soberano e todo-poderoso? Nós podemos apenas ter a certeza de que em Cristo estamos plenamente seguros. Estando em Cristo, em comunhão com Ele, nós estamos seguros. Nós não precisamos de palavras mágicas para nos proteger. Nós não precisamos viver sempre preocupados. Estamos sempre correndo riscos. Há sim perigos nessa vida, mas nós temos um Deus que é por nós. Nós precisamos é crer e confiar em Cristo e nas suas palavras. Confiar, por exemplo, em textos como Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Demônios? Riscos? Perigos? Quem será contra nós? O Estado? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou? Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Jesus morreu por nós, olha o valor que você tem diante de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha o tamanho do amor. Olha o que ele fez para salvar. Quem que vai poder tirar de Deus essas pessoas? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? A nossa justiça não vem de nós mesmos. Ninguém vai poder nos acusar. Ah, mas ele pecou ontem. Como é que foi salvo? É Deus quem nos justifica. Ele paga a nossa conta. Não somos nós mesmos. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está lá ao lado de Deus, ao nosso favor, como advogado de defesa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas deste presente, nem daquilo que está por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar dele. Nada, porque ele nos comprou em alto preço.
É aqui, irmãos, que nós devemos tomar a nossa decisão de confiar, de crer nisso, crer na palavra revelada de Deus, confiar nessa tão grande salvação. Creia nisso e desfrute da vida eterna que está em conhecer o verdadeiro Deus. Desfrute da segurança eterna de que você nunca será perdido. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, suficiente Salvador. Creia nele. Vamos orar.